O áudio que vocês vão ouvir agora é parte do podcast Xadrez Herbal. Caso vocês queiram ouvir mais sobre esse assunto e outros temas de política internacional, é só ir em xadrezherbal.com. Bem, passemos agora para a coluna da professora Vivian Almeida. Gambito da Dama. Olá, pessoal, espero que estejam todos bem, espero que estejam todos com os ânimos acalmados, apesar da semana intensa que teremos, né, com o domingo chegando. E hoje eu queria trazer para vocês um assunto que me é muito caro. Eu gosto, como vocês, quem acompanha a coluna e já conhece um pouco a forma como eu entendo economia, né? Assim, essa dualidade entre economia e ciências econômicas, entre entender como as coisas funcionam, mas entender que precisamos de alguma forma de um pacto coletivo, de um parâmetro, de um referencial para o que queremos ser como sociedade. E eu acho que talvez o tema mais importante que a gente possa pensar hoje seja, quer dizer, mais importante não, mas um dos mais seja a queda global do IDH. O IDH, Índice de Desenvolvimento Humano, que é o fruto de uma percepção lá na metade do século XX, de que apesar de muito relevante, o PIB não é a única forma de medir bem-estar, e muitas vezes nem é uma forma de medir bem-estar, porque fala de produção, e ainda que se fala de PIB per capita, não necessariamente capta-se o que os indivíduos de uma determinada sociedade conseguem se apropriar do que é gerado por essa sociedade. Então, o IDH é fruto de uma percepção coletiva de que, até para que você possa acessar esse PIB, até para que você possa ser um indivíduo em que o crescimento econômico chegue até você, você precisa ter condições básicas de sobrevivência. O IDH mede condições básicas, né, nas dimensões renda, saúde e educação. Tem uma série de críticas por ser uma média de 3 variáveis que, por definição, já são multidimensionais, né? A educação ela gera externalidades, a saúde gera externalidades, a renda é um reflexo de N fatores que estão ali representados por construções históricas, por desigualdades, enfim, por uma série de outras dimensões que um número só não reflete, e a média desses números pode refletir ainda menos. Mas eu gosto de pensar no IDH como, de novo, tanto um farol, um sinalizador, mas também é importante a gente pensar um pouco no ranking. Rankings, em geral, eles são mal vistos porque tendem a colocar em fila situações não comparáveis, mas é muito difícil que alguém não entenda por que a Suíça tem o maior IDH. É muito difícil que alguém não entenda que o Níger seja um dos piores IDHs. Porque isso, de alguma forma, reflete como essas dimensões chegam nessa população. Então, por mais que aquele número, né, 0,92, seja algo distante, enfim, quase que intangível, a gente entende quais são os países que ocupam as primeiras posições e quais são os países que ocupam as últimas posições. Então, ele passa a ser muito elucidativo no sentido de quais são as sociedades em que, na média, e utilizando aqui o véu da ignorância do Rawls, seria o lugar que a gente escolheria viver caso não soubéssemos quem somos. Caso estivéssemos aí vestindo o véu da ignorância, talvez a nossa escolha fossem por esses países que têm o maior IDH. Dito isso tudo, eu acho que a maior reflexão que a gente pode trazer é como a pandemia, apesar de estarmos todos num espírito de não vivemos isso, queremos voltar à vida,
ela foi devastadora em intensificar problemas que já estavam aí, sinalizando uma virada e sinalizando uma piora em alguns indicadores em termos de bem-estar. Eu lembro que um pouco antes da pandemia, acompanhando uma série que foi divulgada pela Folha de São Paulo, eu falei um pouco sobre a desigualdade no mundo e como que a desigualdade vinha crescendo e como isso era preocupante. E quando a gente passa pela pandemia, nosso país é infelizmente muito elucidativo nesse sentido, a gente percebe que o nível de preparação para situações extremadas é diretamente proporcional à medida da piora das nossas vidas passadas essas situações. Países que tipicamente foram mal preparados ou não contaram com redes de proteção social, com políticas públicas, com políticas sociais, com políticas macroeconômicas para que atravessássemos esse cenário, foram países que hoje estão sinalizando a piora da sua vida, sinalizando a piora do quão bem está um cidadão por fazer parte daquele território através da piora do IDH. Então, o Brasil foi um dos países que demonstrou uma queda no IDH, a América Latina foi a região que demonstrou uma queda do IDH, o continente africano foi outra região em que houve uma piora dos indicadores do IDH, e isso faz com que a gente constate o que já sabíamos, o quanto não estarmos protegidos em termos de políticas públicas e políticas sociais se manifesta e manifesta uma sensibilidade maior com esses problemas. Uma das dimensões do IDH, que é a expectativa de vida, foi uma das causas da nossa piora aqui no Brasil, porque a gente reduziu a expectativa por conta da mortalidade da pandemia. E isso, de novo, evidencia o como essa desproteção ela se reverte nesses sinalizadores que manifestam o quão bem ou ruim a gente está por viver em determinado território. Agora, por mais que a gente fale, obviamente, dessas regiões que sejam mais sensíveis, é muito importante que a gente destaque que o IDH caiu em 90% dos países em que se mede o IDH. Então, o declínio de 2020 para 2021, ele é uma realidade global. A média global caiu, e não porque algumas regiões caíram dramaticamente enquanto outras subiram. Não. Foi uma distribuição dessa queda ao longo do território. Obviamente, a retomada, a variação, não é nem a retomada, né? Mas a intensidade da piora é desigual. É distribuída de uma forma desigual entre os países. Mas o fato é que houve uma piora significativa dos países em termos de bem-estar, na medida, como eu já disse anteriormente, em que 90% dos países registram uma queda. Então, talvez assim, o resumo dessa coluna é que toda aquela discussão acadêmica que tem acontecido de que existe uma sinalização de que a gente está num redesenho de parâmetros, de paradigmas e do que importa para viver bem, né? Essa pergunta que eu repito ad nauseam, né? A pergunta socrática, o que é viver bem, tem tanto a demanda dessa criação de como olhar para a economia, olhar para a sociedade, olhar para as fontes de energia, olhar para o modelo de desenvolvimento econômico, quanto o reflexo de que, por mais criticável em termos estatísticos que o IDH pareça, ainda assim revela o quanto estamos distante de uma sociedade ideal em algumas realidades e o quanto atravessamos situações como guerras e pandemias, afetando dramaticamente a população ao ponto de
provocar uma redução no índice de desenvolvimento humano global. Bom, pessoal, era isso que eu queria trazer para vocês. Como eu disse, é um assunto que eu particularmente acho muito interessante e pertinente da gente entender nesse mundo que vem sofrendo constantes transformações. E hoje eu não queria dar dica cultural, eu queria dar a dica de que a gente se esforce coletivamente por manter a calma, por tentarmos ter uma semana serena e por termos a máxima consciência e serenidade para votarmos no domingo. É isso. Uma ótima semana para todo mundo e até semana que vem.